Olá, turma. Meu nome é Cida, sou professora de História da Escola Domingos Fuglini e estou aqui para falar do material que nós criamos para que vocês possam continuar os estudos durante o mês de julho. Vamos dar início à semana 1 do material de História. A nossa matéria vai falar sobre a origem dos governos. E para que a gente possa saber como que o governo apareceu na nossa vida, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Nós vamos para o período que nós chamamos de Paleolítico. Nesse período, o homem, ele era chamado de nômade. E por que que ele era chamado de nômade? Porque ele vivia mudando de um lugar para o outro. E durante esse período, o homem ele vivia em pequenos grupos, tá? O que facilitava a sua movimentação. O homem não sabia plantar, não sabia criar animais. Ele dependia única e exclusivamente da natureza. Por essa razão, ele tinha que ficar mudando de lugar. Toda vez que ele ia para um canto, ele ficava naquele local até a sua alimentação acabar. A hora que ele terminava esse processo, ele mudava para um outro local, certo? Sempre em busca de alimento. Durante a nossa vida, nós passamos por um processo de transformação. Nós sempre estamos em transformação, né? E foi a vida inteira dessa forma, tá? Nós não nascemos grandes, nós nascemos pequenininho, aí durante o tempo que a gente era pequenininho, havia um governo, né, um presidente, um tipo de música, um estilo de roupa, né? Só que durante o processo de transformação nosso, o que que aconteceu? Tudo mudou. E assim foi com o homem. Ele viveu uma época que ele era chamado de nômade, que ele mudava de um lugar para o outro, tá? E com o passar do tempo, ele se transformou. Se transformou por quê? Porque ele teve que passar por várias situações que obrigaram ele a mudar a sua maneira de sobreviver. A primeira transformação que nós tivemos foi o crescimento populacional, certo? Então, a partir do momento que esse grupo cresceu, ele não tinha mais condições de caminhar. Por que ele não tem mais condições de caminhar? Porque agora no grupo ele tem bebês, ele tem crianças pequenas, ele tem crianças adolescentes, ele tem idosos, ele tem jovens, ele tem adultos, certo? E o que que acontece quando a gente tem um grupo tão diversificado? A gente começa a ter alguns problemas. Se nós pararmos para pensar, é muito difícil a gente caminhar durante 1 hora carregando o bebê no colo. Os braços começam a doer, as pernas começam a doer, porque o nosso peso está maior do que a gente consegue aguentar, né? Se o bebê já tivesse 1 aninho, 2, piorou. A gente não consegue andar tanto tempo com ele no colo, né? Se ele for de 3 aninhos, 4 aninhos, ele já anda, mas os passinhos dele são bem pequenos. Ele não consegue dar os mesmos passos que os nossos. Por isso, o grupo começa a ficar mais lento. Se nós pensarmos nos nossos avós, eles não conseguem mais caminhar como deveria. Eles andam lentamente, né? E isso dificulta o caminhar. Num período que a gente tem muitos animais, animais selvagens, muitas matas, a gente tem que sobreviver aos perigos da natureza, andar devagar poderia ser trágico. Então, esse grupo que cresceu passa a se fixar à terra. O período que eu estou falando corresponde ao Neolítico.
Momento em que o homem se torna sedentário. Professor, o que seria sedentário? São grupos de pessoas que se fixam à terra. Tá? Pode ver que este grupo já não é do mesmo tamanho que o grupo do período paleolítico, né? Ele cresceu, então ele se fixa à terra porque tornou-se difícil caminhar, tá bom? Agora, para se fixar à terra, o homem precisou observar. Observar o que, professora? A natureza. Por quê? Para poder sobreviver. Ele precisou aprender a enxergar que a natureza se refaz, ou seja, o fruto que cai da árvore, com a ação do tempo, ele volta a nascer, certo? E então o homem passa a plantar. Ele observou que os animais acompanhavam eles, os animais pequenininhos, porque eles também se perdem da família e passam a se unir aos homens. Então o homem percebe que ele também pode criar animais, que este animal vai servir lá na frente como alimentação para ele. Aí a gente vê que logo abaixo, né, nós vamos ter um outro grupo. Aí você fala, professora, peraí, o primeiro eu entendi, é paleolítico. O segundo eu entendi, é o neolítico, né? Então a diferença dos dois é que o primeiro era um grupo pequeno, o segundo houve um crescimento populacional. E o terceiro? Lembra que eu disse a vocês? O homem sempre está em processo de transformação. Então, o que aconteceu com o grupo sedentário? Ele continua a crescer. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu estou dando um exemplo de crescimento populacional. E é justamente o crescimento populacional que faz com que o homem comece a buscar cada vez mais por espaços. Então, cada grupinho desses aqui, ó, eu estou dando para vocês como exemplo de espaços, né? Espaços que o homem ocupou, certo? E o que isso tem a ver com a origem do Estado, com a origem do governo? Olha, se a gente observar cada um dos círculos, a gente vai ver que os grupos já estão bem certinhos. Se ele continuar a aumentar, o que vai acontecer? Este grupo aqui, ó, ele automaticamente, se ele continuar a crescer, ele vai ter que invadir o território vizinho, certo? E ao invadir esse território, eu posso gerar aqui um grande conflito, certo? Uma grande briga. Essa briga a gente pode dizer até uma guerra, né? E o que vai acontecer? Eles vão começar a se destruírem. Eles vão se autodestruir. Por quê? Porque eles querem o espaço. O grupo que vencer fica com o espaço do outro. Só que, às vezes, essa briga não tem fim, né? E aí a gente vê que as pessoas estão se destruindo. E nós paramos para pensar que não pode continuar dessa forma. Então, o que a gente tem que fazer para acabar com essa guerra, pelo conflito de terras, né? E paz. A gente precisa de um líder. Ó, pode ver que eu deixei aqui um meio vazio para vocês, certo? Por quê? Porque esse meio vazio, ele vai ser o Estado, ele vai ser o governo, certo? Eu preciso de um líder para poder organizar estes grupos e evitar que haja guerras, que eles se destruam, que eles se matem. Então, professora, quer dizer que quem criou o Estado foi a população? Basicamente, sim. Basicamente, não. Foi a população. Foi por quê? Porque nós buscávamos espaços para nós
ocuparmos. E a busca desse espaço se deu por conta do aumento populacional. Como nós não conseguíamos resolver os problemas sozinhos, a gente então buscou uma pessoa que pudesse ser bem aceita pelos grupos, né? Por exemplo, nós estamos dentro de uma sala de aula, né? Tem uma briga na sala de aula, certo? E eu tô lá. Quem que eles vão respeitar? Na hora que falar assim, ó, não pode brigar, que eu tiver que parar com a situação. Eles vão aceitar um aluno ou vão aceitar a fala do professor? A fala do professor. Então, naquele momento da sala de aula, o governo é o professor. É ele quem governa, certo? E qual a função desse governante? É colocar a sociedade em harmonia, tá? Então, essa é a principal função do nosso governo: fazer com que a sociedade viva em harmonia. Depois, ele tem que cumprir com as outras obrigações dele, que é dar moradia, que é dar emprego, escola, pavimentar ruas, enfim, cuidar da sociedade. Porque viver em harmonia não é só viver em paz, é viver bem, é ter o mínimo de conforto. Tá? Certo, turminha? Então, o que gerou o aparecimento do governo foi justamente o aumento populacional. A partir dele é que nós precisamos de um líder, certo? Aqui, ó, o aumento contínuo leva a população a brigar por espaço. Para controlar o conflito, houve a necessidade de um líder. E ao passarmos para o líder o direito de nos organizar, é que nós deixamos a nossa liberdade. Por que que nós deixamos a nossa liberdade? Porque antes nós podíamos fazer o que a gente queria e agora não. Agora nós temos que trabalhar de acordo com o nosso governo, perfeito? De acordo com o nosso líder. E o nosso primeiro governo, o governo que vai por muitos anos controlar, organizar a sociedade, é o governo monárquico, tá? Então nós chamamos de monarquia, ok? Monarquia é um governo onde quem governa chama-se rei ou rainha. Na maioria das vezes é um rei, mas temos lugares em que a rainha governa também. Um exemplo disso é a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Tá? O governo monárquico, ele é hereditário, o que significa que ele passa de pai para filho, certo? Ou, em alguns lugares, você vai ouvir que o governo monárquico, ele é vitalício. O que significa isso? Que, ao assumir o poder, este rei só poderá sair de lá após a sua morte, tá? Hoje, nós temos 44 países que possuem um monarca, ou seja, são governados pela monarquia, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que nasceu o governo na nossa vida e qual foi o nosso primeiro governo criado. Tá bom? Até a segunda aula, a segunda semana. Tchau, tchau!